Muito bom dia a todos os que aqui se encontram e aqueles que nos assistem pela via eletrônica. E mais um programa desta série acadêmica, de atividades acadêmicas, de leitura, comentários e glosas dos textos de registros sobre registros publicados no site da Uniregistral, a Universidade do Registro, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, quero apresentar novamente a minha saudação muito respeitosa. Nós, como de hábito, vamos proceder ao final desta nossa exposição ao sorteio de 2 livros. Para aqueles que estão aqui presentes e mais os que compartilharem esta aula ao vivo e com direcionamento público, vamos proceder ao sorteio desta obra de Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. É um trabalho muito interessante. Não é muito aprofundado, mas realmente vale a pena a sua leitura. E para aqueles que estão inscritos no site da Uniregistral, na base do EAD da Uniregistral, uma inscrição gratuita, desde que tenham assistido ao menos uma aula dessas 48 já proferidas por nós aqui, passaremos ao sorteio desta obra do filósofo Mortimer Adler, Aristóteles para Todos. Muito bem. Hoje nós vamos ver o trabalho Registro sobre Registro número 49 e vamos tratar de 2 assuntos. A primeira questão que nós enfrentaremos é a da distinção entre uniformidade e uniformismo. Ou seja, é muito comum, essa é a pergunta clave que vamos tratar de responder. É muito comum que, imaginemos assim, não só no Brasil, mas em cidades grandes, como é o caso de São Paulo, em que temos 18 cartórios de registro de imóveis, que os usuários, os juristas de um modo geral, reclamem uma certa uniformidade no tratamento das questões. O cartório tal faz isso, o outro faz assado, assim por diante. Mas nós precisamos encontrar um critério que, de um lado, justifique essa uniformização de práticas e, de outro, possa mostrar o seu aspecto desvantajoso, o seu aspecto até mesmo deletério. É disso que nós trataremos na primeira parte. E quase como consequente desta questão, vamos também cuidar hoje, iniciar hoje, porque isso prosseguirá no registro sobre o registro número 50, um exame muito cauteloso que possa diferenciar, de um lado, a técnica e, de outro lado, o tecnicismo, a tecnolatria, a tecnocracia. É preciso que aqui nós ponderemos, e de antemão já antecipo esse ponto, que a técnica é uma das especificações de um hábito intelectual, o hábito intelectual da arte. E a arte, enquanto hábito ou virtude intelectual, consiste na regulação racional, ou seja, na regulação pela razão daquilo que se faz, seja para atender ao belo estético, e aí nós temos as artes estéticas, ou chamadas belas artes, seja para atender às artes produtivas, que é a arte do útil. A técnica é a arte do útil. Mas veja que, portanto, tratando-se de uma virtude, de um hábito intelectual, é evidente que a técnica é importante. Não é sequer preciso, fenomenicamente, recorrer à história para mostrar a importância da técnica para a vida humana. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas esse é o aspecto. O objetivo da técnica é a produção de algo útil, da coisa exterior. Agora, a utilização da técnica, por assim dizer, a ordenação da técnica, está exigindo uma instância de natureza moral. É por isso que frequentemente nós dizemos que o homem que ao mesmo tempo se fez, essa expressão consta ser de Einstein, um gigante da técnica fez-se um pigmeu da moral. Por quê? Porque utilizou a técnica muitas vezes em caráter destrutivo. A mesma técnica que pode utilizar determinados meios para, por exemplo,
produzir máquinas importantes para a cura de grandes doenças, por exemplo, a cura do câncer, a radioterapia e outros sistemas, é também a mesma técnica que produz bombas atômicas, bombas nucleares, etc. A mesma técnica cirúrgica que serve para extirpar um tumor é também a técnica cirúrgica que serve muitas vezes para matar um inocente no ventre materno, para produzir o aborto. Ou seja, a técnica responde a um meio externo e nós precisamos pensar também na sua moralização, na sua antropologização, na sua humanização. Ou seja, não é possível admitir a técnica contra o homem. E é, portanto, esse tipo de questão que vamos examinar aqui, já antecipando um problema, que é o da contemporânea, isso já vinha dos tempos do século passado, mas mais agora, que é a chamada poetização do direito, ou tecnificação do direito. Ou seja, o direito, enquanto ciência e arte, está submetido, é também operativo, é verdade? Está submetido ou subalternado à ética, à moral. O direito é apenas algo especificado da moral. Quando nós transformamos o direito em mera arte do útil, ele já não visa ao bem moral, que é o justo, mas visa apenas à utilidade, ao interesse de turno, à economia. O que estamos fazendo é supeditar o direito inteiramente à economia e depois passarmos a discutir o seguinte ponto. Se nós temos que diminuir a fome no mundo, temos dois caminhos. Um, aumentar a produção de alimentos para salvaguardar essa gente, que seria o caminho do direito. Outra, matar essa gente. Também diminuímos a fome no mundo matando as pessoas, evidente. E pois, do ponto de vista técnico, a solução é exatamente a mesma. Tanto faz, matar pessoas ou aumentar a produção de alimentos. É a moral ou o direito que devem ditar as posições superiores para salvaguardar o homem, para que o direito esteja ao serviço do homem e não de um resultado meramente material, econômico, etc. É disso que vamos começar a tratar aqui, claro, tendo por pano de fundo a questão central que nos diz respeito, ou seja, o registro público de imóveis. Bom, como terminamos de dizer, isso quer dizer, na aula anterior, na exposição anterior, uma dada aversão, esse termo é bonito, né? Animadversão, mas é um pouco raro. A diagnose dos fatos concretos, lembremos-nos que a expressão diagnose dos fatos vem de Castan Tobenhas. Esta aversão à diagnose dos fatos concretos, conjugada com uma tendência obsessiva ao tempo atual, isso nos nossos dias, essa tendência obsessiva é a tendência de estar sempre a favor do politicamente correto, saber das teses que dominam. Eu queria contar aqui um episódio, eu penso que não é demasiado falar, porque isso consta até de um livro que eu publiquei há algum tempo. Numa sessão de um tribunal de São Paulo, eu não vou identificá-lo, não foi o Tribunal de Justiça, eu quero dizer isto. E eu estava presente nessa sessão quando foi posto em julgamento um determinado caso. Eu não votava, porque eu era, naquele tempo, substituto de segundo grau. E os juízes titulares estavam votando. Chegou um determinado momento da votação, o presidente disse, como vota o juiz fulano? Esse juiz, então, disse assim, voto com a maioria, senhor presidente. Aí o secretário disse, um minutinho, presidente, aqui não há maioria, a situação está empatada. Aí o presidente disse, não há maioria. Aí ele disse, não, eu voto com a maioria que se formar a final. Isso quer dizer, há pessoas que querem sempre estar de acordo com os tempos que correm, de acordo com os vencedores. Não importa qual tese. É essa a ideia de hoje do politicamente correto. É uma tendência obsessiva de estar na linha do tempo. Querem tudo, menos ser acusados de não estarem à altura dos tempos, de serem atrasados. Ou seja, não tem verdadeiramente posição. É gente que, não é uma crítica, estou simplesmente observando, que muda de posição de acordo com o vento. São as circunstâncias que conduzem a vida dessa gente e não esta pessoa que se impõe diante das circunstâncias. Muito bem, essa tendência obsessiva ao tempo atual tem produzido, juntamente com a falta ou aversão à diagnose dos fatos, ainda digo que felizmente pouco em nossos tempos ainda, indesejável efeito de uniformismo nas práticas do registro imobiliário brasileiro. Bom, uma coisa é a uniformidade solidada ao largo do tempo,
como resultado da boa praxis experienciada. Eu prefiro usar a expressão experienciada do que experimentada. Experienciar é próprio do homem. O homem tem experiências da vida. O experimento é uma coisa mais técnica. Nós ganhamos experiência, não ganhamos experimentos. Do Dr. Ulisses dizemos que é um homem que tem experiência de vida e não experimentos de vida. Por isso prefiro essa expressão experienciada para destacar o caráter mais humano da atuação. Outra, diversa da uniformidade que se vai consolidando ao largo do tempo, é o uniformismo abstracionista, a priorístico, idealista, e que não raramente refoge até mesmo do hábito intelectual da prudência. Eu tenho sabidamente observado que há um excesso de consultas a priorísticas, não é? No âmbito do registro mesmo. Mal entra em vigor uma lei, já se faz consulta às corregedorias permanentes em geral, aqui no estado de São Paulo, para saber como aplicar a lei. Com que, na verdade, o que estão fazendo os registradores, muitas vezes, com todo respeito, digo isto, num ambiente acadêmico, é abdicando não só da própria responsabilidade, mas da experiência, verificar o que é melhor fazer em dada situação. Não se sabe mais viver com a diversidade. É muito útil. O mundo, aliás, uma das coisas maravilhosas da criação é exatamente a diversidade. Essa diversidade de seres e entes que mostram hierarquizados na ordem universal. E não se quer dar tempo a que essa experiência produza o efeito de mostrar quais práticas sejam melhores do que outras. Já se pede logo que, embora o legislador não tenha dito nada, haja alguém que diga o que fazer, a prioristicamente, de maneira abstrata, uma solução de gabinete. Abandona-se a trincheira. Já não são mais os soldados, sob o comando de alguém experiente que vai dizendo o que fazer, que encontram soluções. É frequentemente um teórico fechado num gabinete. As trincheiras passam a ter menos valor. Por que alguns registradores tendem a fórmulas prontas, ao prêt-à-porter? Por que eles se inclinam a evitar a missão, que não é sempre fácil, é preciso dizer isso, de serem juristas? E com isto, preferem se acomodar, nessa expressão desse grande pensador português, que foi o Rogério Erhard Soares, a serem praticantes de farmácia, consagrando-se meramente em atender de modo ritual a receita que lhes é entregue. Alguém passa uma receita e eu compro aquilo que está lá, deixo de ser jurista. Ou seja, sequer compreendo o caráter dialético do direito, ou seja, que o direito está frequentemente ligado a questões, a conclusões prováveis apenas. Vários são os motivos possíveis para esta conduta de abdicação do diagnóstico dos fatos por algum registrador e de sua inclinação a harmonizar-se, como quer que seja, aos tempos que correm, que é o que se chama de obsessão cronolátrica. Essa expressão obsessão cronolátrica se apresenta num livro de tardio arrependimento do filósofo francês Jacques Maritain. Embora eu tenha sabido desapego à obra desse autor em muitos de seus aspectos, nesse livro, Le Paysan de La Garonne, que ele escreveu já ao final da vida, ele tem uma análise muito interessante sobre essa obsessão cronolátrica, obsessão com o tempo. Eu quero estar sempre ao tempo em que está passando. Nós temos figuras aqui no Brasil, algumas até paulistas de destaque, cujo nome eu não mencionarei aqui, que, do ponto de vista político, sempre passaram com que estivesse ganhando. Isso é um arrivismo completo. Era integralista ao tempo do integralismo, fascista ao tempo do fascismo, depois democrata ao tempo da renovação democrata, logo adere ao governo militar, depois, quando percebe que o governo militar está caindo, passa a ser democrata, adere ao marxismo e depois fica numa posição que não sabe bem qual será. Ou seja, um historicismo ou culturalismo completo. E, de vez em quando, alguns se comportam desse modo. Quem está mandando? Estou de acordo com o que manda. Isso é o comportamento arrivista. Se investigarmos o mais fundo destes comportamentos, destas condutas, encontraremos a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o desejo desordenado da própria excelência.
É dizer, um amor desordenado que induz a vanglória, de que é fruto o afã de novidades. E também a preguiça, que é um dos produtos da assídia, abatimento moral. E o que nós estamos indicando com isto? Estamos indicando claramente vícios que são próprios de todos os homens. Aquilo que nos catecismos se chamam de pecados capitais. Todos nós estamos sujeitos a isso. Os que me conhecem sabem que eu tenho uma frase muito frequente para o mais possível fugir de um dos pecados que eu mais temo, que é o pecado da vaidade. Eu costumo dizer toda vez que me elogiam, e quase sempre me elogiam excessivamente, que adulatio peccatum est, ou seja, a adulação é pecado. Por quê? Porque eu não quero ser adulado. É uma coisa que eu tenho medo de um dia eu acreditar nas adulações e considerar-me desordenadamente excelente. Quando não sou, passo longe disso. Então, todos nós temos esses pecados. E essas são as raízes dos pecados que vamos encontrar nessa ideia de estar sempre de acordo com a opinião que parece dominante, porque isso nos coloca como excelentemente de acordo com os vitoriosos, aparentemente vitoriosos. Em alguns outros casos, isto aqui em nossos tempos é sobretudo de destacar por força dos moldes que vêm sendo adotados pelo direito disciplinar, o temor reverencial ou o medo de punições são as causas de acomodação a modelos que nem sempre se ajustam aos fatos, mas enfim, modelos que, com se adotarem pelos registradores, parecem retirar dos ombros o peso de uma responsabilidade pessoal. Outros motivos, entretanto, aparecem incentivar mais de perto uma conduta que abdica do diagnóstico dos fatos na prática registral. Vem até mesmo a calhar no Brasil de hoje a tratativa deste ponto, porque vivemos um momento político em que parece cogitar-se de uma gradual adoção de fórmulas uniformes para todo o registro imobiliário brasileiro. Isso é importante. Seja do Acre ou de Roraima ao Rio Grande do Sul, adotar-se uma fórmula só. Como se não houvesse distinções, diferenças regionais importantes a considerar. Como não se ignora, tem-se falado já em cartório nacional e em unificação federal do livro número 2 do Registro Imobiliário Brasileiro. Tudo sob a égide de um sistema técnico eletrônico de registração. Ninguém certamente recusará, e eu já comecei a falar disso exatamente no início da nossa aula, a importância da técnica e da tecnologia para os registros. Tamanhos são o vulto quantitativo de sua tarefa, a complexidade de sua função, a celeridade que lhes é reclamada, até mesmo a amplitude da publicidade de que são incumbidos. Isso não há nenhuma dúvida. A importância da técnica é inegável. Aqui nós temos meios técnicos para essa transmissão. Eu me vali de meios técnicos para escrever esse texto que aqui se encontra. Eu respondo pela supervisão do Departamento de Gestão do Conhecimento Judiciário do Tribunal de Justiça há vários anos. E todos nós sabemos da importância da técnica, não há nenhuma dúvida. Portanto, não se trata aqui de aversão à técnica, que seria uma ideia primitiva de retorno ao barbarismo. Não vamos estender tapetes aos bárbaros. Mas uma coisa é o técnico. Esse é o ponto. Ou seja, é aquilo que diz respeito ao hábito intelectual da arte. Outra, o tecnocrata. Uma coisa é a técnica como ferramenta para o registro. Outra é o registro como ferramenta para a tecnocracia. Essa é a distinção. Podemos usar a técnica como ferramenta para o registro, mas isso não justifica usar o registro como ferramenta para a tecnocracia. Essa é a distinção que quero fazer. Uma coisa, volto a dizer, é o concurso de experts, de peritos, na parcela da atividade registral própria ao conhecimento técnico. Outra, e muito diversa, é a direção dos registros pelos técnicos. Isto já é tecnocracia.
que é a tecnocracia? Esta palavra possui mais de um sentido no uso habitual, no uso loquendi, o uso na fala ordinária ocorrente das pessoas. Primeiramente, pode entender-se tecnocracia como uma forma utópica de governo, que é o sentido manifesto que já se encontra em sua etimologia. Teknos mais kratos, isso vem do grego, naturalmente, ou seja, poder da técnica, potestas da técnica, força da técnica, governo da técnica. No segundo sentido, é uma concepção de poder, em que a decisão deve emanar do que está tecnicamente capacitado para estabelecer os supostos. Esse texto de Roger Gregoire, que é um autor francês, está escrito no original em espanhol, por isso que está citado aí em espanhol. Portanto, já aqui não é só uma forma utópica de governo, mas é já uma concepção de poder, em que a decisão emana daquele que está tecnicamente melhor capacitado. Terceiro, poderá compreender-se também como uma concepção acerca da gerência ou direção dos assuntos, quer públicos, quer empresariais. Agora, o poder está entregue em mãos de terceiros, mas a gerência posta nas mãos de técnicos. Eu anuncio muito satisfeito aqui a chegada da doutora Ana Paula Zomer, que, para meu gosto, a essa altura devia estar em um gabinete do Tribunal de Justiça, trabalhando como desembargadora. Mas, enfim, voltas que o mundo dá, chega lá um dia lá. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Por fim, em uma acepção que está imbricada, de algum modo, sobre os demais significados, tecnocracia é uma despossessão dos responsáveis políticos, substituídos pelos técnicos. Então, eu desinvisto o responsável político por uma determinada empresa ou pela sociedade e, em seu lugar, ponho técnicos. Por exemplo, tomemos aqui o substituir for ainda, como deveria ser, doutor Ulisses, registrador do 8º, doutor Ulisses, o senhor vai ser substituído. Agora, quem manda aqui é o técnico que sabe ligar o computador. Basicamente, essa é a ideia caricatural, mas esse é o sentido dessa despossessão, desinvestidura dos responsáveis políticos. Porque há, evidentemente, essa ideia de política que não é só do todo. Existe uma política familiar, uma política empresarial, uma política da universidade e assim por diante. Compendiando essas várias significações, podemos então dizer que a tecnocracia consiste na planificação, na organização, na gerência ou direção técnica da sociedade política ou das sociedades intermédias entre o Estado e o indivíduo, tal que, aqui está a chave do conceito, os técnicos assumam o comando superior desses grupos, ou que nesse comando influam de tal modo a substituir, enfim, o papel de seus dirigentes. Então, vamos ver. A sociedade política é uma sociedade de sociedades. A concepção orgânica da sociedade mostra que a sociedade não é composta diretamente de indivíduos, mas é composta de indivíduos que, por sua vez, integram grupos sociais menores. E, portanto, há um comando, uma autoridade dentro desses grupos. Cada grupo tem. Por exemplo, a Ordem dos Advogados tem lá o seu presidente nacional. Com as várias seções, tem os seus presidentes de seções, as subseções têm os seus presidentes, ou seja, grupos dentro de outros grupos, formando um maior grupo. Por sua vez, a Ordem dos Advogados não é só, ou seja, não é a sociedade política, é também um grupo dentro da sociedade política. E assim nós vamos tendo. E em cada um desses grupos há necessidade de autoridade, não há sociedade sem autoridade. Cada grupo social está sujeito a uma autoridade, seja colegiada, seja monocrática. E, portanto, a chave do conceito de tecnocracia está em que essas autoridades desses grupos sejam substituídas pelos técnicos, ou então que de tal modo os técnicos influenciem a atuação dessas autoridades que o comando político já não seja rigorosamente dessas autoridades, mas dos técnicos. Os técnicos é que passam a assumir esse comando. Eu lhes contei aqui, eu só vou repetir rapidamente esse episódio, como os técnicos estavam influenciando a produção dos acórdãos nos tribunais de alçada.
Eu não podia assinar de qualquer modo o acórdão, nem podia colocar no acórdão a expressão recurso, remessa de ofício em habeas corpus. Tinha que colocar recurso. E vieram com o senhor não pode fazer isso porque nós não temos casa na informática. Foi preciso que eu dissesse, não, aqui quem manda no acórdão sou eu. Alterem uma palavra para ver o que acontece. Eles criaram a casa. Ou seja, se eu deixasse, era a técnica submetendo a atividade fim, que era a distribuição do... Estou contando um episódio para mostrar como isso se vai influenciando. Era como se aqui nós fôssemos fazer, e eu quero louvar, eu começo a dizer, vamos lembrar isso antes que eles me cancelem aqui a transmissão, que a técnica é muito importante. Eu tenho frequentemente elogiado o trabalho dos nossos técnicos. Mas eles viram dizer, olha, o senhor, por favor, não use mais palavras em latim, porque nós estamos com dificuldade de transmissão do latim aqui para o nosso senhor. Mude as palavras, por favor. Senão, o senhor tem que alterar a técnica. Não, o senhor mude aqui porque não queremos mais isso. Ou seja, há uma inversão de posições. Esse é o problema da tecnocracia. Traduzindo isto para o âmbito particular dos registros, no campo de uma tecnocracia registral, os técnicos planificam, organizam, gerenciam ou dirigem os cartórios, que, e não certamente por acaso, já há quem os prognostique convertidos em meros escritórios de uma grande central. Um guichê. Comandando-os, os técnicos, de modo superior, nisto substituindo o papel dos registradores. Eu fiz exatamente essa indagação no seminário de gratuidade que a Arife promoveu aqui em São Paulo. Quem são os registradores? Técnicos ou juristas? Meros qualificadores ou registram alguma coisa? Porque se eles forem convertidos em técnicos, no fundo acaba a função prudencial. Se eles forem convertidos em meros qualificadores de títulos, como há quem advoga esta posição, já não são registradores, porque não vão registrar nada. O registro será praticado por outro, não pode mais chamar-se de registradores. Para mais, ainda que se queira reconhecer no conceito de tecnocracia uma dada noção especulativa do poder, a tecnocracia é, contudo, sobremodo, um exercício prático da direção dos assuntos que interessam ao poder. Isso já foi indicado num livro muito interessante de Jacques Billy, Le Technicien et le Pouvoir, que é de 1960. Veja que a tecnocracia teve o seu momento de ápice mais notório na segunda década, na segunda metade do século passado. E Jacques Billy havia dito que a tecnocracia é uma praxis, um exercício, no âmbito da economia, da indústria e do comércio, mas também no âmbito do Estado e no das empresas. É uma praxis de planificação, de organização, de direção, de decisão, que se atribui a um pequeno grupo de homens. Atenção para isso. É uma elite de formação técnica, que como tem uma linguagem toda própria, que como tem uma linguagem técnica que não é a usual, se considera acima de todos e domina com essa técnica e com essa linguagem que frequentemente nos é misteriosa. Ou seja, eles não falam a linguagem das gentes comuns, eles são esta elite que trabalham em termos frequentemente utópicos, mas com uma linguagem cifrada, de conhecimento de poucos. Ou seja, a tecnocracia é um governo de técnicos, mas governo de técnicos enquanto técnicos. A adequada compreensão desse juízo exige efetivamente esta reduplicação, isso que eu disse, técnicos enquanto técnicos. Repete-se, governo de técnicos, mas governo de técnicos enquanto técnicos, na condição de técnicos, ou seja, sem ver outra coisa que a utilidade de produção de coisas exteriores, de produtos exteriores. De maneira que é só quando os experts substituem os responsáveis políticos, em nosso caso, os registradores, e assumem o papel de decidir em seu lugar, que surge a tecnocracia. Eu vou contar aqui um episódio sem revelar as identidades para preservar o acontecimento. Eu, certa vez, conversando com um registrador, dos mais experienciados aqui em São Paulo, um registrador extremamente sério, de quem eu gosto muitíssimo, e que tenho, na conta dos meus poucos amigos, mas na conta de um bom amigo, eu lhe disse que preferia, não é que eu desejasse o regresso dessa figura,
mas eu disse que eu preferia, em termos de segurança, a fila para o lançamento do livro de protocolo do que o sistema de senhas. E expliquei a ele que o sistema de senhas podia levar a algum tipo de falha. Por exemplo, já mencionei isso em explanações anteriores aqui. Por exemplo, se o escrevente fosse mais lento um do que o outro, se algum dos que estavam na fila tivesse dezenas de títulos para aproveitar o seu ensejo de chegar à boca do caixa e resolver o problema, enquanto ele está fazendo aquele, entra alguém com título contraditório e aí por diante, problema dos idosos e assim por diante. E ele então ficou preocupado, como ele é um registrador muito dedicado, ficou preocupado, ele disse, mas tem alguma sugestão? Eu disse, eu tenho, que cada vez que se apanha uma senha, se reservem eletronicamente tantas casas quantas forem necessárias. Isso é um sistema dinâmico, aleatório, né, em um determinado momento, que vai depender de cada caso concreto. Ele achou boa ideia, chamou o técnico do cartório, que trabalhava ali, e disse a ele, vamos fazer isso, explicou o problema. Passados uns 15 dias, ele me disse, que absurdo aquela sua tese, isso não dá para fazer tecnicamente. Eu sabia que dava. Eu disse, mas dá sim. Você entende mais disso aqui do que o fulano, que é o técnico? Eu percebi que não dava para discutir e disse, vamos ver. Aí eu chamei o técnico e disse, olha, como disse que isso não é possível? Disse, não, eu falei que isso não é possível, que é mais fácil resolver assim. Dá muito trabalho fazer desse jeito. Quem está governando o cartório? Nesse episódio concreto, quem estava ditando o governo, na verdade, não era o responsável pelo cartório, mas era o técnico. E que se valia, com todo respeito, de uma falsidade. Isso foi uma mentira para evitar. Esse acontecimento, é claro, é algo caricatural, uma situação muito peculiar, mas que mostra o risco de os responsáveis políticos serem enganados por esta elite, que detém controle de dados que propositadamente se vão fazendo misteriosos por meio de nomenclaturas, às vezes estrangeiras, etc., exatamente para não mostrar efetivamente a realidade das coisas. Bem, eu disse, este grande filósofo e notário, meu saudoso amigo Juan Vallet de Goitisolo, a quem tenho tantas e tantas vezes referido nessas nossas explanações, com a tecnocracia, assumem o comando homens que, ao menos enquanto se dispõem uma tarefa de governo técnico, carecem, diz ele, de uma visão basada em uma ordem de valores determinado por as finalidades superiores. Ou seja, a sua visão não está determinada por finalidades superiores. A finalidade do técnico é a técnica. Por isso que se diz que é técnico enquanto técnico. Em razão disto, a tecnocracia é um exercício de poderes não só acomodados a uma visão imanente de todas as coisas, na qual não cabem mais valores que não sejam os da economia, senão que também a tecnocracia, por essência, deve exercer uma planificação e direção centralizadas e autoritárias. Aos olhos dos tecnocratas, trata-se apenas de uma administração de coisas, é um coisismo, na verdade. Uma busca de eficácia poética ou técnica. Isso disse Claude Paulin, em L'Esprit Totalitaire, l'assimilação de toute société moderne a un vaste atelier. Exatamente isso. A sociedade moderna fica assimilada a uma oficina de costura. O problema que vale aqui é saber fazer a barra, saber costurar. Ponto e basta. No caso do registro, salta de logo à vista que com essa coisificação tem-se o consequente imediato da desantropologização, do desumanismo registral. É um desvio da finalidade. O registro foi feito para dar segurança jurídica. A segurança jurídica foi feita para nos dar felicidade, que é a finalidade do direito. Dar felicidade ao homem que vive na sociedade. Isso desaparece se nós temos meramente uma meta de natureza técnica, de natureza econômica. Assim é que, não tendo os tecnocratas outro fim que não seja a própria técnica, aqui e agora, hic et nunc, ou seja, como fez ver Juan Vallet, que apenas lhes interessa o que resulta materialmente experimentável em um solo momento, indiferente é o valor moral das consequências de sua praxis. Ou melhor, diga-se assim, desta factio, porque não é propriamente uma praxis, é uma factio, é um facere, é um fazer, desta factio tecnocrática. Neste quadro, por exemplo, aqui eu
reitero o que disse há pouco, tão bem estará saciar a fome do povo pelo aumento produtivo de alimentos, quanto pela redução, não importa como, de pessoas por alimentar. E assim eu disse, este que foi o maior urbanista da América do Sul, foi diretor da Faculdade de Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, morto há alguns anos, e um pensador, além de um grande urbanista, um filósofo, Patrício Handley. A regra de ouro da cultura tecnológica pode resumir-se nisto: é possível? É barato? Hagámoslo. Não importa que consequências humanas arrastre. Ou seja, não importa quais consequências haja, é possível fazer, façamos. Ou seja, não há finalidade superior, a finalidade é meramente a produção. Eu tenho um voto feito na seção de direito público, em que eu chamo a atenção para o fato que nós convivemos no Brasil com um problema interessante. E todos nós nos queixamos, às vezes, de certas soluções adotadas no trânsito. Ainda agora convivo com isso lá no local em que moro, em Santana do Parnaíba. Porque nós temos no Brasil a ideia de que trânsito é um problema de engenharia. Se nós fôssemos ver os grandes nomes do urbanismo mundial, eu aqui, brevitatis causa, menciono o nome do grande Gaston Bardet, que além de ter sido um dos maiores teóricos do urbanismo no século passado, resolveu praticamente problemas de trânsito imensos, na Bélgica, em várias cidades, parece que até mesmo em Bruxelas, em outros lugares da França. Trânsito é um problema de urbanismo, não de engenharia. Porque qual é a pergunta que o engenheiro faz? Eu tenho, por exemplo, um genro que é engenheiro. É ótima pessoa. Mas qual é a pergunta que o engenheiro faz? Ah, isso dá para fazer. E faz. O urbanista se pergunta outra coisa. Bom, isso dá para fazer? O engenheiro vai dizer se dá. Bom, mas isso atende a comunidade humana na sociedade? O urbanista pensará em espaços, em vida conveniente, em espaços adequados públicos, e não simplesmente a pergunta: dá para fazer? Isto é possível de ser feito? O engenheiro faz. Não, passo longe, um dos meus melhores amigos é engenheiro também, amigo de infância, com quem até hoje mantenho uma agradabilíssima amizade. Não é nenhuma crítica ao engenheiro, isso é um problema de mentalidade. O engenheiro pensa na possibilidade de fazer-se alguma coisa. É possível fazer? Faz. O urbanista pensa de outro modo. O trânsito é um exemplo disso. As soluções técnicas, meramente técnicas, levam a essas coisas que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, no estado de São Paulo e em grande parte do mundo. Ou seja, respostas ditadas pela mera possibilidade técnica e não pelo tema da comodidade ou da importância humana, pela humanização de soluções. Ora, com dotar-se do poder de governo uma classe de especialistas, eles, os técnicos, opinam serem os únicos que detêm a chave de todas as questões, formando assim um muito limitado grupo superior dos que se poderiam chamar sacerdotes da tecnolatria. Ou seja, a técnica vira um objeto de adoração. Não se resolve de outro modo a não ser pela técnica. E são esses dados técnicos que devem conduzir todas as demais soluções. Nós conhecemos esse tema, né? Estatísticas, números que se manejam de um jeito ou de outro, e com a linguagem própria das estatísticas, sem pensar nas finalidades humanas e nos valores superiores, nos valores morais. Isto fica na mão de especialistas, sobretudo os que detêm uma linguagem adequada. De maneira que, sobre o mito do apoliticismo, a que se referiu Gregoire, e a aversão às ideologias, quer dizer isto que eles falam: temos aversão às ideologias, somos técnicos. Eles têm, na verdade, aversão a tudo que seja universal, que querem resolver problemas singulares, são, na verdade, nominalistas. Constroem eles uma casta dirigida à dominação do comum das gentes. Essa é a realidade. Aqueles que não fazem parte deste grupo, desta elite tecnocrática, é o comum das gentes. Fazem parte do comum das gentes. Se nós quisermos utilizar a linguagem marxista, nós temos aqui dominadores e dominados. No fundo, é este quadro. A tecnocracia, no entanto, é ela própria uma ideologia. Aí é que está o problema. Tomado aqui o termo ideologia em uma acepção restrita, qual a de cosmovisão
ou seja, mundo e evidência, visão do mundo e das coisas, visão da vida, edificada por meio de puras construções mentais. Assim o disse Valete. Eu construo mentalmente algo e a partir daí pouco importa que exista na realidade. Às quais, contudo, na tecnocracia, concorrem técnicas muito rigorosas de realização. Isso é um paradoxo da tecnocracia. Tem-se um mundo utópico, mental, mas as técnicas são muito realistas, são muito efetivas. É um aparente paradoxo, como está dito aqui. Claro, pois ao abstrato, difuso e fantasioso de sua concepção do mundo e da vida, a tecnocracia adiciona um rígido, rigoroso, preciso, muito concreto, singular, particular, conjunto de meios de toda a ordem. Não se autoriza, no domínio da tecnocracia, a compreensão da ordem do universo. Eu quero voltar um instantinho. Vejam que coisa interessante. Nós estamos com um problema lá no tribunal, porque alguns processos que estavam com julgamento sobrestado, no aguardo de solução de demanda repetitiva no Superior Tribunal de Justiça, voltaram agora à sua tramitação. Acontece que quando eu fui verificar, era a minha sessão de Direito Público, sessão de que eu sou presidente hoje, dei-me conta de que a Câmara que votou esses processos foram câmaras, mais de uma, formadas por juízes convocados de primeiro grau, convocados ad hoc de primeiro grau, o que nós chamamos aqui em São Paulo de bagrinhos. Então, como se tratava agora, o retorno é só para retratação ou não das decisões, eu pensei em fazer isso por julgamento virtual, porque vários desses juízes são julgamentos de 4, 5 anos passados, já estão no interior. Reuni-los seria complicado, implicaria um gasto, podíamos fazer por julgamento virtual. Então eu pedi à secretária do Judiciário, que aliás é de uma competência, eu quero dizer, conhece a Elaine, né? Ela é extraordinária. Essa é uma grande funcionária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pedi a ela que organizasse esse julgamento virtual e esse contato. E ela ficou satisfeita, porque isso implicaria ausência de deslocamento físico, mais rapidez, economia de tempo e de custos, etc. Aí volta e diz, doutor, não podemos fazer. Eu disse, por quê? Porque o nosso serviço de informática não tem possibilidade de fazer julgamento virtual com juízes que se encontram fisicamente no interior. Eu disse, não dá para criar isso? Não, porque nós precisaríamos aditar o contrato e isso implicaria uma prática, evidentemente que tecnicamente é possível, mas não podíamos resolver. Ou seja, é tudo um tantinho limitado. E depois, desta vez, eu tive que ceder às restrições técnicas, deixando de ver valores superiores aqui que deveriam ser considerados. Mas, enfim. Começam a ver, portanto, as questões que se põem em jogo. Não se autoriza, no domínio da tecnocracia, a compreensão da ordem do universo. Há uma recusa tecnocrática nominalista à inteligibilidade do universal. Isso é da essência da tecnocracia. Não conhecer o universal. Só há soluções pontuais, particulares. Em rigor, vamos ver adiante, não há verdade. Há apenas interesses a resolver. E essa compreensão se substitui pelo exame de parcelas isoladas do todo. Ou seja, como o tecnocrata não pode compreender a universal, ele se dedica a compreender parcelas do todo. É por isso que nós vamos ver, até mesmo na especialização da medicina, e a medicina é uma técnica, esta ideia de parcelas do todo. Eu brinco lá no pessoal que a medicina se tornou agora um problema de matemática, progressão, pelo menos aritmética. Vamos a um médico, já nos indica para ir a 2 especialistas, esses 2 nos submetem a 4 e nós vamos assim. É assim ou não? Porque é o problema da especialização técnica. É a desaparição daquele clínico geral, que era o médico que conhecia o todo. Agora há especialidades até em lados do corpo. Esse aqui é especialista da mão direita, aquele da mão esquerda e assim por diante. Portanto, a compreensão do universal se transmuda, no caso da tecnocracia, em uma compreensão parcelar, pelo exame de
partes isoladas do todo. De maneira que o conhecimento do técnico é restrito a um pequeno campo, demarcado em uma parcela seccionada da realidade. E, sem embargo disso, que até aqui não estaria mal. Até aqui não estaria mal. Mas, sem embargo disto, ao técnico se atribui na tecnocracia a potestade do governo do todo, da sociedade ou de todas as empresas. Esse é o problema. Ele conhece uma parcela, mas fica com a atribuição de governar o todo. Exatamente aí está o problema. É como se nós, vamos admitir aqui, eu reconheço com gosto que temos aqui técnicos de grande valor, conduzindo estas máquinas todas aqui, aos quais eu torno a cumprimentar. Mas que em razão disto, e só porque conhecem esta parte, fossem no dia seguinte designados como corregedores gerais da Justiça. É esse o problema. Nisso se vê a perda das noções de limites e de realidade, como disse Valério Goitisolo. O projeto de instauração tecnológica de um cartório nacional de registro imobiliário, tal se apregoou publicamente em uma reunião aqui promovida pela Corregedoria Geral do Distrito de São Paulo e por uma voz de pessoa que considero muitíssimo, um desembargador aqui de São Paulo, por quem nutro grande respeito. Tal apregou também alguns outros respeitáveis e importantes pensadores pátrios, justifica a evidência e a necessidade de retornarmos ao tema da tecnocracia registral. É o que nós trataremos de fazer nos nossos registros sobre registros número 50. A nossa série de explanações aqui tem uma finalidade acadêmica que me parece vem cumprindo adequadamente, e malgrado as limitações até mesmo do expositor, essa é a realidade que tem que ser dita, os seus resultados. Eu penso que nós, ao largo de quase 50 explanações, vamos cumprir 50 explanações na próxima semana, se Deus permitir, alteramos o rumo, em muito, das meditações do direito registral aqui no Brasil. Aqueles que se têm permitido, e para muita minha honra e alegria, esta aventura intelectual a que nós estamos aqui a lançarmos, são testemunhas vivas disso. Produzimos livros, tivemos manifestações importantes de vários, dos que aqui se encontram, de muitos que não se encontram aqui, mas que nos assistem pela via eletrônica. Acabava de louvar uma manifestação recente do Dr. Mauro Antônio Rocha, na Comissão Notarial Registral, e que embora seja parte, aqui me permito dizer isso, do gênio pessoal dele, do talento pessoal que tenha, penso eu que em alguma medida teve aqui também alguma concausa. Obras que têm sido produzidas aqui pela doutora Patrícia, pela doutora Amanda, pela doutora Laura, a iniciativa do doutor Ricardo Felício Scaff, cuja presença aqui é sempre motivo de honra para mim, de produzir aulas em Guarulhos, presença frequente do Dr. Valdecir, do Dr. Ulisses, que está encarregado de elaborar, juntamente com outros, o texto base da normativa do registro de imóveis, da normativa mínima do registro de imóveis. A presença do Conde, que agora se alarga, já tem até uma origem italiana, ascendência italiana, que me permite exatamente... Então, eu quero dizer que nós temos produzido frutos. E pelos frutos nós conhecemos as árvores, ou seja, as boas iniciativas, as que dão raízes. É claro que de quando em quando temos que fazer alguns voos um tanto fora da prática do dia a dia. Mas é para isso que serve a redação acadêmica. Ou seja, não é meramente para cuidarmos dos aspectos comezinhos, importantes, mas comezinhos da praxis registral. Portanto, eu agradeço muitíssimo esse incentivo. Sem o público, é preciso que se diga, o grande sonho de quem expõe, de quem dá aulas, de quem explana alguma coisa, de quem faz palestra, etc., o grande sonho é ter público. Não sabem que das coisas que eu mais gosto na vida é saber que alguém perdeu tempo lendo livro meu. Gosto que me digam isto. Porque eu penso recolher nisto o fruto de uma dedicação de quase 40 anos de magistratura e de estudos. Então, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação
tanto com o público aqui presente, quanto com aqueles que têm dado uma audiência que é muito jubilosa para mim. Gosto muitíssimo que tenham assistido. Comentava há pouco da minha imensa satisfação em ver que as minhas concisas, frágeis explanações no domingo de manhã, agora começamos a examinar o de Iure et Justitia de São Tomás de Aquino, tiveram mais de 5.000 acessos. Nesta última teve 5.800 pessoas. Isso é um mundo de gente. E isso me dá a impressão de que eu não estou desperdiçando tempo. Então faço isso com gosto renovado, exatamente porque me remoçam, me rejuvenescem estas audiências que são, para mim, muito gratificantes. Doutora, o que temos aí? Hoje foram 39 na primeira lista, tá bem. 30 mais os 9 daqui. Muito bem. Hã? Tá bom. Tá bom, melhorou um pouquinho. Devagarzinho a gente vai indo. Sabe o que eu preciso? Durante as exposições, relembrando de pouco em pouco a necessidade disso. Número 18. É este livro aqui do... Samila Mebarak. A doutora Samila Mebarak, que é lá de Tupã. É uma escrevente de Tupã, muito dedicada, que ela tem um talento para escrever muito interessante. Ela escreve bem, pode melhorar. Deve melhorar, desde que se exercite. Mas ela é uma moça que merece muito meu respeito, que é muito dedicada e estudiosa. Começou também a fazer, salvo engano, o curso do Carlos Noguet. E assim que supere algumas questões próprias, ela é muito jovem, próprias da juventude, penso que poderá ser, se continuar nesse ritmo, uma pensadora de valor. Escreve bem, escreve bem. Nós divulgamos, tá? O curso do Noguet está lá na muito bem, excelente. Lá, os valores, muito tudo. bem. Então, se quiser... Muito bem. Eu recomendo muito aqueles que queiram dedicar-se, seja um curso que é preciso ter longanimidade, porque é um curso para 5 anos, uma aula por semana. E um curso que, embora o professor Carlos Noguet, meu estimado amigo, seja didaticamente muito claro e tudo, os temas que ele está ferindo são temas difíceis, não é? Eu mesmo estou tendo acesso a essas aulas. Muito bem. Esse livro para a doutora Samila. E para... Os nossos 259 eleitos, tá bem. Os alunos têm inscritos, mais, que assistiram uma aula. Uma aula. 13. Vamos lá. Vamos ver quem é o 13. Sandro Rafael Amaral. Dr. Sandro Rafael Amaral terá a oportunidade de acessar esse livro magnífico do pensador Mortimer Adler sobre Aristóteles. Chamava atenção, já mencionei esse fato, Mortimer Adler é um pensador judeu, mas que se fez tomista e que conhece bem também o pensamento de Aristóteles. Ou seja, é muito interessante este acesso, não só a Aristóteles, mas também, de algum modo, a São Tomás de Aquino. Isso mostra que o sistema filosófico de São Tomás de Aquino é um sistema aberto, ou seja, é não confessional. É um engano imaginar que só possa ser tomista quem professa a religião católica. É certo que São Tomás de Aquino era dominicano, portanto era católico, escreveu uma suma teológica com selo católico, mas, aliás, é o pensador católico por excelência. Tanto que é certo uma afirmação que se faz frequentemente, de que antes de São Tomás seria possível ser católico, um bom pensador católico, sem conhecer o tomismo. Depois de São Tomás não é mais possível. Mas, apesar de todas essas observações, nós temos filósofos protestantes tomistas, como Emmet e Fager, e um filósofo judeu, ao menos, Mortimer Adler. É interessante isso. Ou seja, mostra que o sistema de São Tomás é um sistema aberto e realista. Aqui eu convido que todos se dediquem um pouco a apreciar. E se quiserem estudar especificamente, nós estamos cuidando agora do De Iure et Justitia, ou seja, do direito e da justiça, que corresponde ao Tratado da Justiça, frequentem lá as aulas de manhã, aos domingos, enquanto eu durar. E enquanto eu tiver alunos, não é? Bom, muito obrigado a todos. Agradeço inicialmente aqui a administração, a Graziella,
a parte técnica, eu espero que não tenham ficado zangados hoje com as críticas que fiz à tecnocracia, não à técnica, ou seja, ao abuso da técnica e não à técnica. Agradeço ao presidente da doutora Ana Paula, do Conde, do doutor Valdecir, da Patrícia, da Amanda, do doutor Mauro, do doutor Ricardo Scaffi, da doutora Laura Porto e do doutor Ulisses da Silva. Renovo meus cumprimentos à reitoria da nossa Uniregistral, Universidade do Registro, e agradeço de modo muito particular aqueles que nos viram pelos meios eletrônicos, pelos meios técnicos, que não são tecnocráticos. Muito obrigado a todos.